Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, após alguns pedidos aí de alguns inscritos, né, para que eu respondesse a prova que foi aplicada na Imbel em Itajubá, né, agora 2021, eu vou trazer aqui para vocês uma série de vídeos, né, resolvendo aí as 3 provas, né, que foi a do nível fundamental, médio e superior, tá? E eu vou dividir cada prova em 2 vídeos, uma vez que são muitas questões, né? O vídeo ficaria muito longo. Então, eu vou fazer aqui, nessa parte aqui, vamos começar fazendo a prova do nível fundamental, em que são 20 questões no total. E nesse primeiro vídeo, eu vou responder as 10 primeiras questões, tá certo? E também motivado aí por um comentário aí que um inscrito deixou no canal, né? Agradecendo justamente essas provas que eu coloco resolvidas para vocês. Olha só que legal. Eu vou me comprometer aqui com vocês em realmente fazer desse canal um depositório de provas comentadas. Como assim, professor? Né? Se você tem alguma prova aí em especial que ainda não tem aqui no canal comentada, manda para mim, que fala comigo, que aí eu vou dar um jeito de gravar, comentar essa prova, né? E coloco no canal para vocês. E vou colocar isso lá no blog, tudo organizado por banca, por ano, local, tá bom? Então, se você quer, né, ter acesso a isso, ficar sempre atento quando sair e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá? Deixa seu like nesse vídeo, é muito importante para fortalecer esse projeto, pois eu estou fazendo aqui, né, sempre tentando trazer o melhor para vocês, torcendo inclusive também para a aprovação de vocês no próximo concurso. E quem sabe um convitezinho aí para o churrasco também, né, rola bem. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos começar aqui. Ó. A primeira questão fala o seguinte. Ó. Mônica pensou em 2 números naturais consecutivos. A soma deles é 41. Bem, se eu tenho 2 números naturais consecutivos, um eu vou chamar de n. E qual é o outro número se ele é consecutivo? É sempre eu somando mais um, né, os números naturais. Então, eu vou pegar n e somar com n mais 1, que seria o número consecutivo. Tá? E ele está dizendo que essa soma está dando 41. Depois pede para a gente encontrar o produto. Bem, dessa maneira aqui a gente consegue encontrar, né? Ó, como aqui é mais, né? O parênteses ele se desfaz sem mudar sinal de ninguém. Então fica n mais 1 igual a 41. Então aqui eu fico com 2n. Esse 1, né, eu passo ele para o segundo membro subtraindo. Então fica 41 menos 1. 2n igual a 40, esse 2 eu passo dividindo, então n é igual a 40 dividido por 2, n igual a 20. Logo, os 2 números que foram somados foi quem? 21 e 20, né? Que a gente encontrou o n aqui, ó. Então, o número seguinte é o 21. Bem, aí ele quer que a gente faça o produto, né? Ó. Então, 0, aqui eu coloco 0, né? Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, 420. Alternativa correta, item C. Vamos aqui para a próxima questão. Então, aqui na segunda questão, a gente tem o seguinte. Ó, Paulo tem R$ 72, Pedro tem R$ 5 a mais do que Priscila, e Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem em reais. A quantia em reais que Paulo tem a mais do que Pedro é? Bem, então eu vou colocar aqui, ó, né, Paulo, ele tem R$ 72. E aí a informação que vai possibilitar da gente iniciar é que Priscila tem a quarta parte de Paulo, certo? Ou seja, Priscila, a quarta parte quer dizer 1/4 de 72, que é o que Paulo tem. Bem, e aí se você já me acompanha, né, ó, esse dia aqui, quando a gente fala, seja com porcentagem, seja com fração, isso aqui ele vira uma multiplicação, tá bom? Então aqui vai ficar, ó, 1/4 vezes 72. Ou seja, 72 dividido por 4. Então, você pode fazer a continha aí, né? Ó. Aqui vai dar por 1, sobra 3, 2, 8 vezes 4, 32, resto 0. Então, aqui dá 18, né? Então, ou seja, Priscila tem R$18. Bem, e aí a gente tem aqui, ó, que Pedro ele tem R$5 a mais. Então, quer dizer que Pedro ele tem quanto? 18 mais 5. Então, Pedro tem 23. E o exercício pede quanto é que Paulo tem a mais do que Pedro.
Então, basta a gente fazer o quê? Subtrair 72 menos 23. Então, aqui vai dar 9, vem 1 para cá, 3 para 7, 4, 49. Então, a alternativa correta, item A. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. A terceira questão da prova falava o seguinte, ó. Sabe-se que a soma de 10 números naturais é par. Em relação a esses 10 números, é correto afirmar que... Então, olha só, para a gente ter uma ideia, né? Sempre que eu somar dois números pares, né? Sei lá, pode testar aí, né? Eu posso até fazer de forma geral aqui para você. Sempre que você somar dois números pares, você vai ter um número par como resultado, tá bom? Então, um par mais um par, isso aqui sempre vai dar um número par, tá? Quando você somar um par mais um ímpar, isso aqui sempre vai dar um ímpar, né? E quando eu somar dois ímpares, um ímpar mais um ímpar, sempre como resultado vai dar um número par, tá certo? Então, sabendo disso, ó, vamos olhar as alternativas. Ele fala na letra A, ó, todos são obrigatoriamente pares. Parece correto, né? Bem, se todos forem pares, funciona, né? A soma dos 10 vai dar par. Mas essa palavrinha aqui, ó, obrigatoriamente, está dizendo que essa é a única possibilidade para esses números. E aí é que pega essa alternativa, tá bom? Então vamos olhar os seguintes. Todos são obrigatoriamente ímpares. De novo, bem, se todos forem ímpares, eu tenho uma quantidade par de números ímpares. Então eu posso agrupar em 5 blocos, né? Ó. A cada 2 eu tenho um par, cada 2 eu tenho um par, né? Quando eu somo os números ímpares. Também daria um número par. Mas, de novo, né? Ó, essa palavra obrigatoriamente está fazendo com que, né, isso aí não seja possível. Eu não tenho como afirmar de certeza que obrigatoriamente todos são pares e que obrigatoriamente todos são ímpares. Beleza? Funciona, nesse caso, funciona. Mas eu não consigo concluir dessa afirmação inicial que obrigatoriamente eles têm que ser pares e obrigatoriamente eles têm que ser ímpares. Beleza? Pronto. Letra C. Pelo menos um deles é par. De novo, também não temos como falar. A quantidade de números pares é ímpar. Aí também não é verdadeiro. Por quê? Porque se eu tenho que a quantidade de números pares é ímpar, né, obrigatoriamente a quantidade de números ímpares teria que ser também ímpar para poder dar um par, né, como a gente viu aqui. Ímpar mais ímpar é que vai dar par. Um par com ímpar daria ímpar, certo? Então, e aí a soma não daria um número par. E aí sobra para a gente a letra E. Ó. A quantidade de números ímpares é par. Beleza, perfeito. Pode ser até zero. Concordam comigo? Né? Se você considerar que zero é um número par, né? Então pode ser até zero. Zero números ímpares também funciona. E, como a gente observou, ó, sempre que eu tiver uma quantidade de números ímpares pares, né, eu vou agrupando de 2 em 2 e a cada 2, né, eu somo aí e vai dar um número par. Então a alternativa correta aqui, item E. Beleza? Vamos para a próxima. Então, dando continuidade aqui na prova, né, a próxima questão diz o seguinte, ó. 10 árvores foram plantadas ao longo de uma mesma margem, de uma estrada reta. A distância entre árvores consecutivas é sempre a mesma. A distância entre a primeira árvore e a quinta árvore é 24 metros. E a distância em metros entre a segunda e a oitava árvores é de... Bem, aqui a gente pode realmente traçar aqui, ó, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tracinhos aqui para simbolizar essas 10 árvores. E aí o que ele está dizendo é que a distância entre uma árvore e a árvore consecutiva é sempre a mesma. Então, por exemplo, essa distância aqui eu posso chamar de x. Então, todas essas distâncias aqui, ó, vão ser x, tá? Beleza, professor, já entendi. Agora, olha só, ele fala que a distância entre a primeira árvore e a quinta árvore, ó, a primeira é essa, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a quinta árvore é de 24 metros. Então, quantas vezes a gente andou da primeira até a quinta? Andamos, ó, 4 vezes x, tá? Então,
4 vezes x, que é a distância de uma para outra, é igual a 24. Passo 4 dividindo, a gente tem que x é 6, ou seja, a distância entre cada árvore é de 6 metros. Beleza, pronto. Aí ele pergunta agora, ó, entre a segunda e a oitava árvore, qual é a distância? Veja, a segunda é essa daqui. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava árvore. É essa daqui. Então, quantas vezes tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6, né, distâncias iguais aí de 6 metros. Logo, a distância vai ser 6 vezes 6, que é 36 metros. Tá? Então, a alternativa correta, item D. Então, a questão 25 da prova, ela dizia o seguinte, ó, considere os múltiplos de 3 compreendidos entre 1 e 200. Desses múltiplos de 3, a quantidade daqueles que também são pares é... Aí, olha só, primeiro ponto que eu vou encontrar aqui é quantos múltiplos de 3, né, existem entre 1 e 200, tá certo? Aí, para facilitar a sua vida, você pode até fazer o seguinte, por exemplo, descendo do 200, quem é o primeiro múltiplo, né, de 3? Basta você pegar um número, né, que somado aqui dê um múltiplo de 3, né? Bem, 199 não é, né, porque 199 você vai ter 19 a soma, mas 198 já é divisível por 3. Então, dividindo aqui 198 por 3, aqui vai dar 6, né? Dá menos 18, sobra 1, baixo 8, 6 novamente. Então, resto 0. Isso quer dizer para a gente que entre 1 e 200, a gente tem 66 múltiplos de 3, tá bom? Então, entre 1 e 200 temos 66. Só que, além disso, a gente quer os que são pares. Aí, olha só, observa, e até a questão que a gente respondeu anteriormente aí sobre pares e ímpares, né, já daria uma ideia aqui para a gente raciocinar de uma forma mais rápida. Olha só. Se eu olhar aqui, vamos olhar sempre a cada 10, né? Ó, por exemplo, quem é o primeiro múltiplo? É 3, 6, 9, né? Na sequência vai ficar o quê? 12, 15, 18, né? Bem, mas o que eu quero que você observe é o seguinte. 3 é um número ímpar, né? Então, sempre que eu somo um número ímpar a um número ímpar, ele vai dar um par. E sempre que eu somo um número ímpar a um número par, ele vai dar ímpar. Isso diz para a gente que, por exemplo, a cada 10 a gente vai ter, né, sempre 3 múltiplos de 3. Isso está dizendo para a gente, ó, que em uma linha, digamos assim, a gente vai ter apenas um múltiplo. Já na linha seguinte, se a gente observar, a gente vai passar a ter 2. E aí sempre vai ficando revezando. Numa linha vai ter 1, na outra linha vai ter 2. Ou seja, se a gente parar para observar, exatamente se eu olhar essas duas aqui, metade é par e metade não é par. Concordam comigo? Então pronto, se eu tenho 66 no total e eu sei que metade é par e metade não é par, logo a gente tem que o número dos que são múltiplos e que são pares é 33. Alternativa B de bola. Então aqui a questão 26, uma questão que você precisava saber, mudança, né, de medidas. Bem, nesse caso, ó, ele é dada a informação, né, em centímetros cúbicos, o volume de água contido no reservatório é 23.500 mil centímetros cúbicos, e aí ele pergunta quanto é que é esse volume expresso em litros. Bem, uma coisa que você não pode deixar de saber é que centímetro cúbico é a mesma coisa, ou seja, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Beleza? Pronto. Soube disso, né, a gente vai fazer com mais facilidade agora transformar para litro. Ou seja, então quer dizer que eu tenho 23.500 ml. E eu quero transformar isso aqui para litros. Bem, a gente sabe que 1 litro tem 1.000 ml. Tá? Então, se você não lembra que você tem que dividir, monta isso aqui, uma regrinha de 3. Então, X é a quantidade que você não sabe, 23.500 ml.
Então aqui, ó, meios pelos extremos, aí você fica, ó, 1000x igual a 23.500. Então, x, passa o 1000 dividindo, 23.500 dividido por 1000. Corta o 0 com 0. E esse 10 que está dividindo, você tem uma vírgula aqui, né? E ela anda para a esquerda. Então, isso aqui dá 23,5 litros, tá? Se você já lembra, né, que de ml para litros basta dividir por 1000, você já faz a conta rapidamente. Ou também, se você está em litro, né, quer transformar para ml, basta multiplicar por 1000. Mas, professor, na hora não lembrei, sem nenhum problema. Monta aqui, ó, a regrinha de 3 e você não vai errar de forma alguma. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, ó, item C. Bem, nessa próxima questão aqui, né, um problema do dia a dia, né? Fala o seguinte, ó, Marcela comprou 2 kg de feijão a R$ 8,90 o quilograma e 5 kg de arroz a R$ 4,85 o quilograma. Marcela pagou com uma nota de R$ 50 e recebeu de troco a quantia de... Bem, então aqui a gente também vai trabalhar a questão de multiplicação com números decimais. Né? Então vamos lá, ela comprou 2 quilos, né, de feijão a R$ 8,90 cada quilo. Então a gente vai fazer 8,90 vezes 2. Professor, como é que eu multiplico com o número decimal? Não me lembro. Igual a se não tivesse o número decimal, tá certo? Ou seja, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. Vai 1, 2 vezes 6. 2 vezes 8, 16 e 1, 17. E agora? Aí agora você conta quantas casas tem depois da vírgula. Ah, professor, aqui tem 2 casas depois da vírgula. Então você vai contar 2 casas aqui também. Tá bom? Se no número de baixo aqui também tivesse casa decimal, você iria acrescentar. Por exemplo, se aqui fosse 0,2, você iria contar 3 casas decimais. Tá bom? É só esse o detalhe. Pronto, então o feijão deu 17,80 e aí a gente comprou 5 quilos de arroz, né? Cada quilo a R$ 4,85, né? Eu queria até saber onde é que foi que a Marcela comprou, porque aqui tá bem carinho, tá mais caro do que isso aí o arroz, né? O feijão até eu consigo encontrar mais barato, mas o arroz aí realmente tá bem em conta. Então vamos ver quanto é que ela gastou aqui, né? Comprando 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2, 5 vezes 8, 40, com 2, 42 vão 4. 5 vezes 4, 20, 24. Novamente, ó, 2 casas decimais, a vírgula fica aqui. Então, a compra dela deu 24,25 mais 17,80. Professor, e como é que eu faço soma com o número decimal? Também do mesmo jeito, soma como se não tivesse. 5, 0 vai 1, 11 e 1, 2, vem 1 para cá, 4. E a vírgula agora? Aí agora muda, certo? Quando a gente está somando ou subtraindo, você não vai contar a quantidade de casas e colocar, não. Você simplesmente vai descer onde a vírgula estava, tá certo? Então, 42,5 foi o que ela gastou. Se você já quiser fazer de cabeça, beleza. Mas se não, faz a continha. Ó. 50 é a mesma coisa que 50,00 e subtrai de 42,05, que foi o que ela gastou, né? Então, aqui, ó, do mesmo jeito, né? Subtrai do mesmo jeito. Então, 5 vem 1 para cá, 9, 1 para cá, 7 vem 1 para cá, 0. Vírgula abaixo de vírgula quando a gente está somando ou subtraindo, tá? Então, 7,95, item correto, item A. Vamos aqui para a próxima questão. Vamos lá. Então, na questão 28 fala o seguinte, ó, Alberto pensou em um número natural e a seguir fez as seguintes operações em sequência com o número pensado. Bem, então, a gente não sabe, eu vou chamar de N esse número natural. Ele somou 13, então vou colocar aqui, mais 13, tá? Dividiu o resultado por 7. Então, eu vou pegar aqui, vou botar um parênteses e vou dividir por 7. Dividir por 7 é a mesma coisa que a gente colocar uma fração, tá bom? E o resultado, né, subtraiu 9. Beleza? E aí ele disse que o resultado encontrado por Alberto foi 11. Pronto. A soma dos algarismos do número que Alberto pensou é... Então a gente vai encontrar N e somar os algarismos, né, para ver qual é a alternativa correta. Para você resolver esse problema aqui, como a gente tem uma equação do primeiro grau, para a gente se livrar de um denominador, não precisa a gente tirar um MMC. Basta a gente multiplicar toda a equação pelo número que está dividindo. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 7. Tá certo? Vou multiplicar todo mundo
por 7. Por quê? Porque quando eu multiplicar aqui, ó, esse número por 7, eu vou simplificar. Então vai sobrar, ó, n mais 13, aí menos 7 vezes 9, 63, igual a 7 vezes 11, que é 77. Então aqui vai ficar, ó, n, 13 menos 63 vai dar menos 50, não é? Aí eu vou passar para o outro lado. Ou então vamos fazer um passo a mais. Então, menos 50 igual a 77. Aí eu vou passar para o outro lado. Quando eu passar para o outro lado, né, ele vai positivo. Então, n é igual a 50 mais 77. Então, n é igual a 127. Pronto. Então, o que ele pede aqui, né, ó, é a soma dos algarismos. Então, a gente vai fazer 1 mais 2 mais 7, que dá igual a 10. Né? Então, a alternativa correta, item D. Beleza? Vamos para a próxima. Bem, a questão 29 aqui da prova, né, é uma questão envolvendo porcentagem. Então, ele falava o seguinte, ó, 25% de um certo número é igual a 7,5. Bem, eu não sei quem é esse número, eu vou chamar de x. E aí ele diz, ó, 25% de um número que eu não sei, de x, é igual a 7,5. Então lembra, né, ó, porcentagem ou fração, esse dia aqui, sempre que tiver, ele vai se transformar numa multiplicação. E também, né, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Tá? Então aqui o que vai ficar é 25 sobre 100 vezes x igual a 7,5. Tá? Então, ó, a mesma coisa que a gente fez no caso passado. Ó, esse 100 aqui eu vou passar ele multiplicando. Então vai ficar 25, ou se você pensar, você está multiplicando os dois lados da equação por 100. Né? Aí desse lado cancela. Então fica 25x igual a 7,5 vezes 100. Quando eu estou multiplicando um número que tem vírgula por um múltiplo de 10, né, no caso aqui 100, eu vou andar a vírgula para a direita a quantidade de zeros. Então, professor, então como aqui tem 2 zeros, eu vou andar 2 casas para a direita. Exatamente. Então vai ficar, ó, 25x igual, ó, ela estava aqui, ó, andou uma casa. Professor, mas só tem um, não tem problema, aí você coloca um zero. Aí ficaria 750,0, mas a gente não tem necessidade de colocar esse vírgula zero, porque zero depois da vírgula, né, não influencia em nada. Então, a gente chega nisso, passando o 25 dividindo, temos 750 dividido por 25, que dá igual a 30, né? Caso tenha alguma dúvida, você faz a continha aí, né? Mas, ou seja, o número que a gente tem é 30. E agora ele pede que a gente encontre quanto é 45% desse número, ou seja, de 30 que a gente encontrou. Bem, a gente já viu que basta 45% é a mesma coisa que 45 sobre 100, basta a gente multiplicar. Né? O DI, ele vira uma multiplicação. Posso simplificar esse zero com esse zero e a gente faz a continha aqui. Então, quanto é que dá 3 vezes, né, 45? 5 vai 1, 3 vezes 4, 12, e 1, 13, né? Então dá 135 sobre 10. Ô, professor Adriano, e agora? Está dividindo por 10. Quando está dividindo por 10 ou por 100, né, um múltiplo de 10, a vírgula anda para a esquerda a quantidade, né, de zeros que tiver, dividindo. Aí você diz, professor, mas não tem vírgula aí. É porque todo número a gente coloca ele vírgula zero. Tá certo? Então, andando essa casa uma vez para a esquerda, isso aqui vai dar 13. Então, voltando aqui, pessoal, tive um probleminha de gravação, mas, né, andando a vírgula aqui uma casa para a esquerda, a gente vai ficar aqui com 13,5, tá? Alternativa correta, item E. Beleza? Então, vamos aqui para a última questão dessa primeira parte aqui que eu estou fazendo para vocês. Então, vamos aqui, ó. Essa questão 30, né, a última dessa primeira parte aqui que eu vou fazer para vocês, é uma questão que exige muita atenção, tá? E dependendo de como você pensar na hora, você pode ser induzido ao erro, tá bom? Então, eu vou até falar como é que você poderia ser induzido ao erro. Toma cuidado para não cair uma casca de banana aqui gigantesca, tá? Olha só. 2 jarras com capacidade de 1 litro cada uma contém suco de caju. Uma das jarras tem 1/4 de sua capacidade com suco de caju. Então, vou colocar aqui, tá? A gente tem uma jarra de 1 litro
E nessa primeira jarra, ela tem 1/4. 1/4 de 1 litro, tá? E a outra tem 3/5 de sua capacidade, ou seja, na segunda, vamos colocar assim, primeira garrafa, segunda garrafa. Ela tem 3/5 de 1 litro, tá? Aí olha só, as duas jarras são completadas com água e, a seguir, os seus conteúdos são colocados em uma jarra com capacidade de 2 litros. Nessa jarra maior, a fração de água é... Então, olha só, onde é que você pode pensar de forma errada? É o seguinte, você pode pensar o seguinte, como você está juntando, né, as duas jarras numa só, então bastaria você somar, né, essas duas frações aqui para você ter a quantidade, né, a fração da quantidade nessa jarra de 2 litros. E aí você pegaria o complementar para ser a quantidade de água. Só que o erro está aí. Por quê? Porque a partir do momento que a gente agora passa a observar numa jarra de 2 litros, né, essa proporção ela muda. Tá bom? Então você tem que tomar esse cuidadozinho aí. Ou seja, é como se o seu denominador aumentasse, digamos assim. Tá bom? Então, você pode fazer de duas maneiras essa questão. Primeiro, você pode calcular exatamente quanto é 1/4 de 1 litro. E aí você pode usar até ml para facilitar a sua vida, né? Ó, 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, né? Então, 1/4 de 1000 ml, a gente multiplica, né? Então, isso aqui vai ficar 250 ml, tá? Da mesma forma aqui, ó, 3/5 vezes 1000 ml, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Bem, eu posso simplificar aqui, né? Ó, 1000 dividido por 5 vai dar 200. Aí 200 vezes 3, então daria 600 ml. Então, juntando agora as duas, né? No total, a gente tem 850 ml o quê? De suco. Bem, o total que eu completei com água foi até 2 litros, né? Ou seja, 2.000 ml. Então eu vou pegar 2.000, que é o total que tem, né, nas jarras, e subtrair de 850, que é suco. Então aqui dá 0, então 5 para 10, 5 vem 1 para cá, 9 para 10 vem 1 para cá. Então 1.150 ml. Pronto. Aí agora a gente quer saber quanto é isso aqui em termos de fração, né, com relação a 2 litros. Só que olha só, como é que a gente sabe a fração, né, de um valor? Eu quero saber, eu tenho um valor e eu quero saber qual é a representação desse valor com relação àquele total. Basta a gente pegar isso e dividir pelo total, tá bom? E aí, nesse caso, quem é o total, professor? O total é 2.000. Uma vez que a gente tem 2 litros, né? Ó, aí simplifica aqui. Então, a gente vai ficar com 115 dividido por 200. Aí é só simplificar aqui. Por exemplo, eu posso simplificar aqui por 5, né? Simplifico por 5. 200 dividido por 5, né? Vai dar o quê? Vai dar 40. Você, opa! Então, já é ou a letra D ou a letra E. Tá certo? E aí, quando você dividir aqui, ó, 111 dividido por 115 dividido por 5, né? 11 por 5 dá 1, sobra 1. Vai dar 25, aqui dá... Vamos fazer a conta, né? Vai dar 2, né? Na verdade. Aí dá 10, sobra 1, 5, 3. Então, 23. Então, na verdade, aqui em cima é 23, né? Então, fica 23 sobre 40, a alternativa correta, item E. Beleza? Professor, e se eu quisesse fazer usando frações? Aí você tinha que saber quanto é que ia ser o equivalente de 1/4 para 2 litros. Tá certo? Então, só para facilitar agora, ó, eu vou apagar esse pedaço aqui, que a gente fez aqui, e vou fazer dessa maneira. Por exemplo, se eu quiser saber quanto era 1/4, agora referente a 2 litros, aí a gente faz o seguinte, ó. 1/4 é a mesma... Isso aqui era quando eu tinha 1 litro.
quanto é x quando eu tenho 2 litros. Só que o detalhe aqui, pessoal, é que é o seguinte, o que você tem que ter em mente é que sua fração, como você imagina o seguinte, se você tivesse uma pizza, tá certo? E aí você pegou 1/4 da pizza, tá bom? Dividiu a pizza em 4 pedaços e ficou com 1/4. Se você pegar esse 1/4 que você tem agora e botar agora numa pizza que tem 2 vezes esse mesmo tamanho, você acha que essa fração ela vai ser maior ou menor? Vai ser uma fração menor, né? Então, ou seja, eu estou aumentando o litro e aqui vai diminuir. Então, é inversamente proporcional, ou seja, eu multiplico esse por esse por esse. Então, na verdade, fica 2x igual a 1/4, x igual a 1 sobre 8. Ou seja, a gente divide, multiplica o denominador por 2. É isso que a gente vai fazer. Então, essa aqui, agora aqui seria 1/8 de 2 litros, tá certo? Da mesma forma, ó, multiplicando por 2 aqui, seria 3/10 de 2 litros. Agora sim, eu poderia somar, tá bom? Só somar aqui 3/10 mais 1/8. Olha só para a gente confirmar aqui, ó, 3/10 mais 1/8. Tiro o MMC entre 8 e 10. E, bem, você pega aqui, né? 10, 8 dividido por 2, dá 5, 4. Aí vai sobrar 4 vezes 5 aqui. Então, 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. Então, o MMC é 40. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 3, 12. 40 dividido por 8, 5. Mais 1, 5 vezes 1, 5. Então, a quantidade de suco seria 17 sobre 40. Para a gente saber a quantidade de água, né, é só pegar o complementar, ou seja, 40 sobre 40 menos 17 sobre 40. E aí a gente ia chegar novamente a 23 sobre 40. Tá certo? Então essa seria uma outra maneira também de você resolver essa questão. Aí fica a seu critério, né, qual aqui você acha mais simples de usar. Mas atento quando você pega uma fração ou uma porcentagem e você muda o todo. Mudou o todo, aquela fração ali você não pode só somar ou só subtrair, tá certo? Então cuidado com essas cascas de banana aí que elas costumam cair com grande frequência aí na banca FGV, tá? Então se você gostou, ó, e não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que logo estou postando aí a parte 2 desse vídeo, tá? Se gostou, deixa um like aí, compartilha com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.